Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Irmãos, peço como sempre para vocês estarem compartilhando a mensagem, tá? Para que mais pessoas possam conhecer aí a palavra de Deus. Sempre digo aí também as plataformas que nós estamos, que é o Spotify, o Google Podcast, o Amazon. Também estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, com mensagens diárias também. Futuramente também estaremos no TikTok. E também provavelmente aí estaremos entrando com lives ao vivo no Facebook e no YouTube também. Irmãos, hoje o tema vai ser uma continuação do episódio de ontem, em que nós vemos ali em Lucas a parábola da figueira, né? Lucas 13, do verso 6 ao 9 que nós lemos. E enquanto eu ouvia, né, o episódio de ontem também, Deus me despertou para Mateus 6, que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, né? Em algumas bíblias está essa tradução ali no subtítulo, a ansiosa solicitude pela vida. Por quê, irmãos? Porque ontem, quando nós vimos ali um pouco sobre a parábola da figueira, né, e começamos a explanar a respeito, em que eu disse que tem muitas pessoas que só querem ir à igreja, só vão à igreja quando precisam, né? Às vezes parece que elas confundem Deus com Papai Noel, porque só querem a bênção só. E Deus ali fica parecendo como fosse um Papai Noel. E esse trecho de Mateus 6, ele fala, né, ele fala que nós não devemos andar ansiosos a respeito das coisas. E ontem eu falei que nós devemos buscar a Deus, como eu sempre digo, né? Porque é o foco aqui. Porque tem muitos cristãos, muitos crentes que estão na igreja, mas que são mais apegados às coisas do mundo do que às coisas de Deus. As bênçãos que eles querem não são referentes ao espírito, são referentes à carne, à natureza carnal. Só pensam em coisas materiais. Então Deus me despertou para esse capítulo aqui de Mateus. Nós vamos ler ele aqui. E ele diz o seguinte, irmãos. Eu sei que muitos também já conhecem, mas quem não conhece, né? É bom que a gente explane aqui. É Mateus 6, do 25 até o 33. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida? E o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida?
E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, aqui na minha tradução. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Acabei lendo até o 34, né, irmão? Que é o desfecho. E olha aí, irmãos. Isso resume tudo o que eu disse ontem e o que eu vou dizer hoje. Talvez hoje eu seja até um pouco mais sucinto. Talvez explane menos, porque aqui já foi dito tudo. Por que nós temos que se preocupar com essas coisas? Colocar a nossa preocupação em cima dessas coisas. Deixar que essas coisas tomem o nosso tempo. Por que buscar algo lá fora é mais importante para muitos de nós? Eu lembro quando eu estava afastado da igreja. E eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu era o tipo de pessoa que, quando estava prestes a obter alguma coisa, comprar algo, né? Tinha vezes que eu não conseguia nem dormir, de tão ansioso que eu ficava. Parece que se eu ficasse acordado ali, o dia ia chegar mais rápido e mais rápido eu ia conseguir aquilo que eu estava querendo. E tem muitas pessoas que são assim também. Só que isso acaba consumindo a gente. E isso não é bom. Porque isso, comparado a Cristo, se tornam coisas banais. E a palavra diz: Deus já sabe de tudo o que nós precisamos. Ele é nosso Pai. Um pai não sabe as necessidades do seu filho? Nós que somos pais, nós estamos com os nossos filhos, nós não vemos ali quando o chinelinho dele tá quase para arrebentar, ou quando aquela roupa já tá ficando meio apertada ali e precisa comprar outra, ou a mochila da escola tá quase rasgando a alça ali, e a gente já tem que, já olha ali e já fala: eita, tem que correr para comprar outra antes que essa daí se acabe, né? Nós sabemos, nós como pais, sabemos o que nós temos que fazer pelos nossos filhos. E você vê aí, agora parando para pensar, você vê aí a diferença. Nós como pais, nós sabemos também o que nossos filhos precisam. Só que eles, como filhos, muitas vezes não ficam preocupados. Lógico que tem crianças e crianças, adolescentes e adolescentes, jovens e jovens. Mas, geralmente, eles não ficam em cima da gente. Pai, meu chinelo tá quase arrebentando ali, minha camisa já tá apertada, pai, não serve mais em mim não. Ô pai, a mochila aqui, pai, você não vai comprar outra pra mim não? É muito difícil ter um filho que fica assim. Geralmente eles vão usando, só vão se dar conta que tem que ter outro quando aquele lá arrebenta.
quando rasga, quando não serve mais. Só que aí a gente, como pais, já se antecipa e já compra, já deixa lá. Às vezes a gente já compra adiantado, já fala, ó, tá aqui, se acontecer alguma coisa você já usa. Se nós que somos falhos sabemos o que nossos filhos precisam e suprimos, por que que com Deus seria diferente? Se Deus é o dono do universo, é o dono da nossa vida, Ele é o responsável por tudo. E o tudo se engloba tudo mesmo. Talvez não, se a gente for parar pra pensar, a gente tem que ser igual essas crianças que eu acabei de falar. Eu mesmo, quando morava com os meus pais, eu era dessa forma. E isso não quer dizer que você é um desleixado. Ah, tipo um filho desleixado. Ah, você não cobra seu pai, você... né? Não é. É porque eu sabia que eles iam suprir a minha necessidade quando fosse preciso. Eu não ia ficar sem o meu chinelo. Eu não ia ficar andando com uma roupa que não me servisse mais. Eu não ia ter falta de alimento, porque até quando isso acontecer, aliás, não aconteceu, né? Porque foi por Deus, mas quando estava prestes a acontecer, se meus pais não tinham da onde tirar, Deus supria. E não é vergonha falar, irmãos, não é vergonha falar. É a minha história, foi o que eu passei, o que eu vivi. Já tive períodos da minha infância em que o alimento faltou em casa. Eu era pequeno, entre aspas, né? Acho que eu era ali adolescente, pré-adolescente. Cuidava da minha irmã, que é 10 anos mais nova que eu, porque minha mãe tinha que trabalhar fora para garantir o sustento de casa. Infelizmente meu pai naquela época não tinha um serviço, fazia um biquinho aqui, outro biquinho ali, mas nem sempre era garantido. Mas mesmo assim, irmãos, não faltou. E não é só porque minha mãe trabalhava fora, porque ela trabalhava fora, mas ela dormia no serviço. Irmão, só tô contando esse pequeno relato só para ilustrar, tá? Ela dormia no serviço. Então muitas vezes ela não tinha muito o que fazer. E eu lembro de um dia, e isso também marcou muito a minha irmã, que nós só tínhamos arroz e cebola em casa. Arroz, cebola e um pouco de farinha de mandioca. Era o que a gente tinha. E aí naquele impulso, né? Como eu tava, digamos, à frente, eu fiz ali, misturei, né? Fritei a cebola ali, misturei com arroz e um pouquinho de farinha, e foi o que a gente se alimentou. E minha irmã, quando a gente às vezes conversa a respeito disso, ela fala que é uma coisa que ela nunca vai esquecer. Então, irmãos, Deus, mesmo que foi aquele pouquinho ali, mas aquele pouquinho foi o suficiente para que nós não passássemos fome. Então por que você vive correndo atrás de coisas que não valem a pena? Por que você vive ansioso atrás de carro, atrás de casa? Ah, minha casa não tá do jeito que eu quero. Mas você tem uma casa para morar, você tem um teto sobre a sua cabeça. Você já pensou quantas pessoas queriam estar nessa situação? Esse carro aqui pra mim não tá bom. Eu sei que tem N situações diferentes uma da outra, mas o que eu quero que vocês entendam é que isso é uma mera desculpa, gente. É uma mera desculpa. Porque o foco, nosso foco, que servimos a Deus,
que somos crentes, cristãos, seja lá como você se autodenomina, o nosso foco é Cristo. As outras coisas não importam. Ou não deveriam importar, né? Quando é dito que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é isso. É o resumo de todos esses versos que nós lemos. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Foi o que eu disse ontem e o que eu disse agora há pouco. Tem cristãos que estão na igreja, mas estão mais preocupados com o material do que com o espiritual. E o interessante, como as coisas se encaixam. Ontem eu estava assistindo a um sermão em que o pastor dizia que é pra gente tomar cuidado com essas igrejas que só pregam prosperidade, que só pregam que você vai ter bênção, que você vai viver o melhor dessa terra. Gente, o mundo tá acabando. Jesus tá vindo, Jesus tá voltando. O que vai ter de melhor nessa terra? O que vai ter de melhor nessa terra comparado ao céu? Comparado à vida eterna? Se alguém puder escrever para mim o que tem de melhor nessa terra, que seja comparado aos céus, coloca no comentário de alguma das redes do podcast para mim, que eu vou querer saber. A gente perde tempo com coisas ínfimas, irmãos. Coisas ínfimas, coisas sem sentido. E eu não tenho medo de falar, porque é assim que tem que ser, irmãos. Ou é assim que deveria ser. É assim que a nossa mente, que a mente dos irmãos tem que proceder. Nós temos que buscar o céu. Para de acreditar que aqui na terra você tem que viver o melhor. Você tem que viver, irmãos. Nós temos que viver para buscar o reino dos céus. Nós estamos aqui de passagem. Deus nos trouxe aqui porque nós somos o povo eleito, irmãos. O povo eleito dele. Talvez eu não tenha dito isso em nenhum outro episódio, mas vocês já pararam para pensar o privilégio que você tem de estar aqui hoje na terra, ser um ser humano vivo? Você já parou para pensar que naquela corrida, na primeira corrida pela vida, Deus já tinha escolhido você, já tinha me escolhido? É por isso que Deus diz na palavra: antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Deus já tinha escolhido a gente faz muito tempo. Antes de a humanidade existir, Deus já tinha escolhido a cada um que passou em cada geração desde que o mundo é mundo. A diferença é que, por conta do livre-arbítrio, cada um tem a escolha do que quer fazer, do que quer seguir, se quer obedecer a Deus ou não. Mas Ele já escolheu a cada um. Da primeira corrida pela vida, você foi o vencedor. Porque se tivesse sido fecundado outro ali, seria outra pessoa, não teria sido você, não teria sido eu. Nós nunca iríamos existir. E se Deus permitiu que nós estamos aqui, irmãos, nós deveríamos ser gratos infinitamente. Mas nós temos o erro de buscar só as coisas de fora, só as coisas que aumentam o nosso ego, que trazem prazer momentâneo. Irmãos, um celular, eu sempre coloco esse exemplo porque é o que mais a gente usa no dia a dia. Você compra um hoje, tá? Você tem a necessidade de ter um melhor, tudo bem, beleza? Você compra ele hoje, novinho, na caixa, lacrado,
coisa mais linda do mundo para você. Irmãos, daqui um mês já tem um outro melhor do que o seu. Você compra uma roupa que você considera cara, de marca, porque tem uma estampa ali dizendo a marca que ela é. E você fica todo contente por aquela roupa. Ela pode durar um pouco mais por ter um pano, um tecido um pouco mais elaborado. Mas e se numa lavagem de roupa ali você descuida e deixa cair ali um alvejante? Estragou o tom da sua roupa. Tem como reverter? Não tem. Então, irmãos, a gente busca coisas que se vão. Tudo aqui na terra é passageiro, irmãos. Aí você fala, então, por ser passageiro é que eu tenho que aproveitar. Lê do engano, irmãos, lê do engano. Nós estamos aqui, foi o que eu disse ontem, para buscar o reino, para levar outras pessoas a conhecer o reino e viver para servir a Deus e servir o próximo. Mas não, fica preocupado com dinheiro, quanto que vai ganhar naquilo, quanto que aquele investimento vai dar de lucro. Você entende? Sabe, o que adianta querer o melhor dessa terra se é tudo passageiro? A palavra diz, por mais ansioso que você seja, você vai conseguir acrescentar 1 hora da sua vida por conta disso? Não vai. Não vai. Então para que essa ansiedade sem medida, sem limite? Cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. É simples. Para de acreditar nesse charlatanismo que muitos pregadores por aí afora fazem. Que você tem que viver o melhor dessa terra. Você tem que viver o melhor de Deus. Deus é quem sabe de tudo. E o melhor que Ele quer pra você tá reservado ainda. Tá reservado. Para de querer achar que você sempre tem que ser o melhor. Sempre tem que ter o melhor. Isso é uma mera competição que colocaram na nossa cabeça. Ah lá, fulano tem aquilo lá, mas eu vou comprar um melhor que ele. E eu já pensei assim um monte de vezes. E é o que eu falo, eu não tenho vergonha de falar não. Eu era um infeliz. Eu sempre quis ter o melhor que o outro. Quis ser melhor que o outro em muitas coisas. E de que adianta isso? Muitas vezes até consegui ter algo melhor que o meu próximo, para ser diferente dele. Mas isso me agregou alguma coisa? Não me agregou nada. Só que dentro dessa palavra eu quero que os irmãos entendam uma coisa também. Deus não está falando para você viver igual um hippie não, tá, irmãos? Largar tudo aí e viver só debaixo da sombra da árvore, não. A gente tem que trabalhar sim. Gerar o nosso sustento sim. Mas não deixar que isso se torne a nossa prioridade. Nós temos que orar, irmãos, pedindo para que qualquer coisa, para que Deus afaste qualquer coisa que nos afaste dele, irmãos. Porque isso é um perigo.
buscar o reino em primeiro lugar. Buscando o reino, as outras coisas vêm. Quando você acordar pela manhã, ao invés de já pegar o celular para checar mensagem, checar rede social, ore a Deus, agradeça por você, pela misericórdia dele, ter aberto os seus olhos mais um dia. Contemplar a rua da sua casa pela janela. Eu particularmente amo a vista que eu tenho aqui. Não é uma vista cinematográfica e nem precisa ser. Mas pelo fato de eu ver o jardinzinho da minha casa, a rua, a arvorezinha que tem aqui, o céu maravilhoso que ele me dá pra mim todo dia. Eu não preciso de mais nada, irmãos. Agora tem pessoas que, sabe, se ela não tiver aquilo, aquele videogame, aquele computador top, aquele carro, casa, moto, aquela vida que talvez ela teve e hoje não tem mais, para ela é motivo de abandonar a Deus. Mas Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Sendo onisciente, Ele sabe muito bem o que Ele faz. Ele não é igual a gente, que pensa algo aqui, daqui um segundo já pensa algo diferente. Deus, Ele nunca vai tomar uma decisão desacertada. Agora nós sim. Deus, Ele nunca vai dizer alguma coisa e daqui a pouco mudar de ideia. Mas nós vamos. E como nós não vamos nos pôr à disposição, não vamos crer num Deus desse que é totalmente reto, justo, perfeito e santo. Quem nós somos? O que adianta acumular riquezas se um dia você vai descer à sepultura e outras pessoas que vão usufruir vão brigar, de repente até se matar por aquilo que você juntou? Eu não estou dizendo para você ser um miserável, irmãos, mas para de cair nesse conto da carochinha de que você tem que viver o melhor dessa terra. O melhor é Deus, irmãos. O melhor é uma vida com Cristo. Aprenda a fazer renúncia. Quando você anda com Cristo, irmãos, eu aprendi uma coisa: você entra perdendo para depois você ganhar tudo. No mundo não. Você entra ganhando tudo, você tem várias oportunidades para tudo. Você ganha dinheiro, vai lá, alimenta seu ego, compra as melhores coisas. E depois? Irmãos, o tempo passa, a velhice chega, a sua força se esvai, a sua aparência se acaba. E que vai ter adiantado você ter corrido numa corrida de ratos? O rato ali, quando é colocado naquele cilindro, né, naquela rodinha, e ele fica ali, corre, mas nunca sai do lugar. Isso são as pessoas que só buscam o material. Não sei quantos que vão ouvir esse podcast já assistiram o filme de Paulo, né, o apóstolo, em que ele tá ali conversando ali. Esqueci o nome do outro personagem agora, eu tô meio esquecido mesmo das coisas. Em que ele pergunta se o outro já velejou, e ele diz que sim, e Paulo continua falando: as pessoas que vivem conforme os seus desejos, buscando as coisas desse mundo,
são comparados às pessoas que colocam a mão sobre a água e tomam um pouco daquela água pelas mãos ou pela mão. E a água começa a escorrer ali entre os dedos até que se acaba. Isso significa, pode-se dizer que é o quê? As pessoas que só buscam viver segundo os próprios desejos. E elas querem agarrar-se à vida de uma forma incrível. Porque não querem abandonar ali os seus desejos, não querem perder as coisas que conquistaram. Mas a vida se esvai, irmãos. Porque é uma vida passageira. Eles buscaram ter uma vida passageira. E quando aquela última gota de água passa entre os dedos, termina tudo. E Paulo continua dizendo que diferente dessas pessoas, ele e os que buscam a Deus são pessoas que vivem para o restante do mar, irmãos. Não só por aquele punhadinho de água. Simbolizando a infinitude de Deus. Simbolizando a infinita misericórdia, o infinito amor, a vida eterna de Deus. É para isso que nós devemos viver. Então para de acreditar nesses sermões que só alimentam o seu ego. Os verdadeiros pregadores deviam pregar o Evangelho. Devem pregar o Evangelho. E não só falar de bênçãos. Para alimentar o seu ego ou para não perder membros da igreja. Para não perder membros da igreja, só faz aquela pregação que massageia o seu ego. Não te confronta. Não te faz pensar. Não te põe contra a parede. A palavra de Deus, antes dela ser conforto, ela é confronto. Que possamos ter isso em mente, irmãos. Se o pregador da sua igreja, seja ela qual for, só pregar bênção, irmãos, toma cuidado com isso. Se ele não fizer nenhum sermão que tenha um teor mais forte, que te confronte, que te ponha para pensar, mas só massageie o seu ego dizendo que Deus vai abrir porta, que Deus vai abrir caminho, toma cuidado, porque o Evangelho não é esse, irmãos. Isso não é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Você se deparar com alguma dessas situações, ore a Deus e peça discernimento. Porque muitas vezes, irmãos, isso eu já disse, mas eu vou repetir. O fato de você estar indo na igreja, muitas vezes, o inimigo ele tá lá disseminando o erro também, tá? Então a questão, ele não quer muitas vezes te colocar para fora da igreja, não. Porque ele já está implantando o erro lá dentro, fazendo você ter um discernimento errado a respeito da palavra. E nós temos que estar atentos a isso. Irmãos, o que Deus me permitiu falar foi até esse presente momento. Que vocês possam entender a mensagem e buscar o reino de Deus primeiro. Busque nas suas vidas o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Não vivam na correria do dia a dia, desesperados por coisas que passam. Que se cair no chão quebra, danifica. Que se passar
um determinado tempo se torna obsoleto. Junte os seus tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem, onde o ladrão não tem como roubar. E isso é no reino dos céus. Ressaltando aos irmãos que logo mais teremos lives no Facebook e no YouTube, trazendo essas mesmas mensagens. Mas vamos ainda continuar com o podcast, tá, irmãos? Não vamos parar com o podcast, não. Só vamos, como eu posso dizer? Vamos ter mais meios aí de estar entrando em contato aí com os irmãos para explanarmos um pouco da palavra, né? Futuramente estaremos aí com as lives também, estaremos no TikTok também. Aonde Deus nos levar, estaremos para levar a mensagem, irmãos, até que Ele venha. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós nesta manhã.